No vídeo de hoje, você vai ouvir uma coletânea de relatos sobrenaturais. Eu sou a Lika e você está no Café com Mistério. Boa noite a todos. Eu me chamo Rosana e tenho 67 anos. Hoje eu já sou aposentada, mas por 34 anos da minha vida eu trabalhei como diarista. E hoje eu irei compartilhar em detalhes uma experiência sobrenatural assustadora que eu vivi há muitos anos atrás. E apesar de ter acontecido há mais de 20 anos, eu me lembro de cada detalhe como se fosse hoje, e agora eu irei compartilhar com vocês. Eu trabalhei em casas de pessoas muito ricas mesmo, principalmente em épocas de festas ou ocasiões especiais, que sempre acabavam contratando diaristas para ajudar as suas empregadas no serviço extra por conta das festas. Era época de Páscoa. E uma das patroas contratou a mim e uma outra diarista, que eu vou chamar de Ana, para ajudar na organização e na limpeza após um final de semana que houve uma grande festa em sua casa. Assim que chegamos, ela nos apresentou a sua amiga, que vou chamar de Dona Lúcia, que nos disse que também estava precisando dos serviços de diarista, para limpar e organizar uma casa em uma chácara de seus avós. Ela nos contou que a casa estava há mais ou menos 6 meses sozinha, pois o seu avô havia falecido e a sua avó havia ido morar com o seu irmão no Rio de Janeiro. E desde então, a casa estava abandonada. Ela perguntou a mim e a Ana se nos interessava ir até lá passar uns dias para limpar e organizar tudo. Na verdade, ela queria que limpássemos tudo e colocássemos os objetos em caixas, pois ela pretendia doar tudo, inclusive os móveis. E ela também nos disse que caso tivéssemos interesse em algo da casa, podíamos ficar, pois ela pretendia doar tudo, ela não ficaria com nada da casa. Conversei com a Ana e resolvemos aceitar, pois ela ia nos pagar muito bem e ainda tínhamos chances de encontrar alguma coisa interessante na casa para nós. Marcamos o dia e a mulher nos buscou em casa e nos levou até a chácara. Passaríamos 5 dias na casa, limpando e colocando os objetos em caixas. Ela levou tudo o que íamos precisar para a faxina. Assim que chegamos, percebemos que era uma casa enorme e daria muito trabalho organizar tudo. Entramos na casa e fomos direto para guardar as nossas coisas. Demos uma boa olhada no andar de baixo, onde havia uma cozinha enorme, uma edícula nos fundos, uma sala de jantar bem grande e uma sala de estar, 2 banheiros, e também havia um quarto, que provavelmente era o quarto de uma empregada, e uma lavanderia do lado de fora, ao lado de um enorme barranco. Assim que nos instalamos, a Dona Lúcia foi embora e eu e a Ana começamos a discutir sobre por onde começar. A Ana queria começar pela parte de cima da casa e eu queria começar pela cozinha, pois haviam muitas comidas estragadas na geladeira e nós precisaríamos usá-la para guardar as nossas comidas. Então decidimos limpar primeiro a cozinha e depois subir para os quartos. Assim que organizamos a cozinha, subimos para a parte de cima. Foi quando nos deparamos com uma suíte que havia uma porta trancada, como se fosse um tipo de closet. Tentamos abrir forçando e também procuramos a chave por todo o canto e não encontramos, então resolvemos deixar para lá e continuar a limpeza. Mais tarde, quando a Dona Lúcia ligou, eu contei a ela sobre a porta e ela respondeu que realmente era um closet, mas ela não sabia por que estava trancado. E ela disse que não tinha problemas. Caso não achássemos a chave, ela levaria um chaveiro para abrir quando ela voltasse para nos buscar. Desliguei o telefone e finalmente paramos a limpeza por volta das 18 horas. A Ana foi tomar um banho e eu fui fazer alguma coisa para nós comermos, pois estávamos morrendo de fome. Pois como era o primeiro dia, preferimos nem almoçar para adiantar o máximo possível a limpeza. Pegamos 2 colchões no andar de cima e colocamos na sala, pois dormiríamos ali. Assim que jantamos, trancamos toda a casa e fomos assistir TV. E assim que deitamos, começamos a ouvir um barulho vindo da parte de cima da casa. Eram ruídos e também batidas estranhas, como se alguém estivesse tentando desemperrar uma gaveta. Levantamos e subimos em direção aos quartos. Ao chegar lá em cima, vimos que os barulhos vinham de dentro do tal armário trancado. Me aproximei da porta e toquei numa saneta, e os barulhos pararam instantaneamente. Bati na porta e perguntei se tinha alguém, e nada. Depois disso, tudo ficou em completo silêncio. Os barulhos pararam e a Ana ficou morrendo de medo.
Eu tentei acalmá-la, dizendo que provavelmente deveria ser um bicho que entrou pelo forro do teto e estava mexendo nas coisas, e quando viu que tinha alguém na casa, deve ter se assustado e correu. Ela se acalmou e descemos e fomos dormir. No dia seguinte, era o segundo dia de faxina. Levantamos às 6 horas da manhã. Eu fui lavar as janelas dos quartos, enquanto a Ana colocava as roupas e os objetos dos quartos em caixas. Assim que terminamos o primeiro quarto, seguimos para a tal suíte da porta trancada, e assim que entramos, as minhas pernas até bambearam, de tão grande que foi o susto que eu tomei. A porta trancada estava aberta, e eu e a Ana olhamos e caminhamos com medo em direção ao armário. Abrimos a porta por completo, e era um pequeno cômodo, porém não era um closet. Era um pequeno quarto, cheio de objetos estranhos e macabros. Tinha uma espécie de altar no centro e umas coisas em volta. Uma estátua que parecia ser uma mulher, porém ela era toda preta e parecia estar derretendo, com olhos vermelhos. Imaginamos que aquilo era coisa de satanista ou de praticante de algum tipo de voodoo, pois havia uns bonecos feitos de pano amarrado por toda parte. Ficamos por alguns minutos ali olhando, pois não podíamos acreditar naquilo. Era muita coisa bizarra. Descemos e tomamos um café para conversar sobre aquelas coisas. E a Ana foi logo dizendo que ela não ia tocar naquilo. Ela disse que não ia colocar a mão em nada daquele quarto. Concordamos em não mexer e avisar a Dona Lúcia que não íamos fazer a faxina daquele quarto. Continuamos a fazer a limpeza dos quartos, quando novamente, no meio da tarde, os barulhos do armário começaram mais uma vez. Nessa hora, a Ana já estava com muito medo, e eu também. Pegamos uma vassoura e fomos até o quarto. Eu segurei a vassoura na mão para me defender caso estivesse alguma coisa lá dentro. E assim que chegamos, percebemos que a porta estava trancada novamente, e nós estávamos com muito medo de ficar sozinhas naquele lugar, com todas aquelas coisas estranhas acontecendo. Porém, precisávamos terminar o serviço, e quando a Dona Lúcia ligou, contamos sobre o quarto, que não mexeríamos, e ela concordou. Disse que não tinha problema, que ela mesma tiraria as coisas do quarto, e nem fazia ideia que os avós dela tinham isso dentro do armário. Anoiteceu e mais uma vez terminamos mais um dia, e durante a madrugada a Ana me acordou, pois ela disse que estava ouvindo passos como se alguém estivesse correndo ao redor da casa. Eu me levantei e fiquei por alguns minutos tentando ouvir, e não havia nenhum barulho de passos. Falei que podia ser algum animal, e ela me respondeu que eu disse a mesma coisa sobre o armário. Ela disse que tinha certeza que tinha alguma coisa muito ruim naquela casa, e antes que ela terminasse de falar, um barulho estrondoso veio dos fundos da casa, na parte da edícula, nos dando um baita susto. Corremos para a cozinha, onde fica uma porta enorme de vidro que dava para a edícula. Acendi a luz de fora e vi que havia alguma coisa no meio do mato, perto da churrasqueira. Havia duas luzes pequenas e vermelhas. Parecia luzes de Natal, porém não dava para ver mais nada, apenas que tinha duas luzes que pareciam olhos no meio do mato. Corri para a sala e peguei o telefone para ligar para a Dona Lúcia. Eu pretendia pedir para ela fazer alguma coisa, já que a gente nem tinha o endereço da chácara e até se precisássemos chamar a polícia, não tinha um endereço para pedir ajuda. O telefone só chamava e nada dela atender. Era por volta da 1h da manhã e provavelmente ela deveria estar dormindo. Eu e a Ana estávamos em completo desespero, pois estávamos em um lugar no meio do nada, sem saber o endereço e sem poder sair. Nós duas estávamos na sala. Eu ainda estava no telefone tentando falar com a Dona Lúcia. Foi quando a Ana arregalou os olhos em direção à janela e deu um grito desesperador. No susto, eu me virei rapidamente para ver o que ela estava olhando. Foi quando pude ver o que fez ela gritar daquela forma. Acredito que era uma mulher, em pé, do lado de fora da janela. A sua pele era preta, como se tivesse sofrido algum tipo de queimadura no corpo inteiro, e os olhos eram vermelhos, parecendo duas luzes de LED, e ela estava em pé, olhando para nós do lado de fora da janela. Saímos correndo e fomos em direção à cozinha, onde havia aquela enorme porta de vidro, e não havia cortina na porta. Nos escondemos atrás de um balcão. Nós estávamos em completo desespero. Foi quando de repente aquela coisa saiu caminhando e passou pela lateral da casa e seguiu em direção ao matagal e desapareceu.
Corremos para a sala e continuamos a tentar ligar para Dona Lúcia, e por volta das 2h30 da manhã, ela atendeu o telefone e disse que não estava em casa, que ela estava em uma festa, que havia acabado de chegar. Contei a ela o que havia acontecido e que nós não estávamos sozinhas naquele lugar. Pedi para ela ir imediatamente, pois a gente não passaria nem mais um dia naquela casa. E mais ou menos 1 hora depois, a Dona Lúcia chegou. Contamos tudo para ela, mostramos o lugar onde a coisa desapareceu e também subimos até o quarto para mostrar o que havia dentro do closet. Porém, ele estava novamente trancado. Eu e a Ana arrumamos as nossas coisas e saímos bem rápido daquele lugar. E depois disso, nunca mais nós falamos sobre isso. A única coisa que nós sabíamos é que nós não estávamos sozinhas naquela casa. Boa noite a todos do canal. Eu gostaria de relatar uma das experiências sobrenaturais mais perturbadoras que eu presenciei durante o meu expediente de trabalho em um cemitério aqui na minha cidade. Eu me chamo Manuel e há 5 anos eu trabalho como coveiro no cemitério mais antigo da cidade que eu moro. Quando se trabalha entre os vivos e os mortos, é comum que coisas estranhas aconteçam. Também é comum que as pessoas fiquem muito curiosas e sempre me perguntam se eu já presenciei algo sobrenatural. E eu sempre respondo que já presenciei vários acontecimentos inexplicáveis, mas nenhum se compara com o que eu presenciei uma sexta-feira, aproximadamente uns 2 anos atrás. Eu trabalho das 6 da manhã às 4 da tarde. Geralmente é tudo bem tranquilo. Porém, nessa sexta-feira eu presenciaria algo que estaria bem além da minha compreensão. Cheguei bem cedo para o serviço. Fui para uma pequena cozinha que tinha nos fundos para guardar a minha marmita na geladeira. Assim que saí da cozinha, eu vi de relance uma garotinha em pé, próximo aos túmulos mais antigos do cemitério. Virei o rosto novamente e vi que ela realmente estava lá. Eu achei estranho, pois naquele horário uma criança não deveria estar ali. Na verdade, aquele horário ninguém ainda podia entrar no cemitério, pois ele ainda estava fechado. Como ela estava bem longe e eu estava sem óculos, fixei por alguns segundos os olhos para poder enxergar melhor. Foi quando ouvi um grito, bem alto, chamar pelo meu nome. Era a voz do Pedro, um dos coveiros que trabalha comigo. Me virei em direção ao grito, procurando de onde ele havia vindo. Porém, eu não conseguia avistá-lo em canto algum do cemitério. Assim que me virei novamente na direção em que eu havia visto a menina, ela não estava mais lá. Não havia sinal nenhum dela. Resolvi começar o meu trabalho. Peguei as minhas ferramentas e fui em direção ao lado direito do cemitério. Comecei a trabalhar e o dia passou normalmente, até que chegou o meio-dia, quando finalmente eu tive a minha pausa para o almoço. Fui em direção à cozinha e novamente eu avistei a garotinha, perto de um muro da lateral de uma pequena capela que tem aqui no cemitério. Ela estava aproximadamente uns 10 metros de mim e eu fiquei encarando ela por alguns segundos. Era uma garotinha muito bonita, parecia ter uns 10 anos. Ela usava um vestido rosa e tinha longos cabelos castanhos e cacheados. Parecia não perceber que eu a estava observando, quando ela lentamente saiu caminhando para a parte de trás da capela. Não dei muita importância e resolvi ir almoçar. Eu estava morrendo de fome. Aquele dia havia sido muito corrido e também estava muito calor. Assim que cheguei na cozinha, bebi água e perguntei pelo Pedro aos colegas, que responderam que ele não havia ido trabalhar naquele dia. Eu falei que era impossível, pois quando eu cheguei logo pela manhã, eu ouvi claramente ele me chamar com um grito bem alto. Então um dos rapazes me perguntou se eu havia visto ele ou somente ouvido ele me chamar. Eu respondi que havia ouvido ele me chamar, mas quando eu me virei não encontrei ele em lugar nenhum. Então eles começaram a fazer brincadeiras sobre almas penadas que estavam me chamando. Eu rapidamente mudei de assunto, pois eu não gosto desse tipo de brincadeira. E também confesso que eu tenho um pouco de medo de tudo isso. Almocei e voltei ao trabalho novamente. Foi quando avistei novamente a menina próxima a uns arbustos. Resolvi caminhar até ela e perguntar o que ela estava fazendo lá, já que é comum crianças entrarem no cemitério para brincar. Assim que cheguei a mais ou menos 1 metro dela, o seu semblante mudou. O que parecia uma garotinha meiga e triste, com um olhar perdido, se transformou em um olhar raivoso e ela me olhava de uma forma ameaçadora.
Nessa hora eu confesso que fiquei um pouco assustado, mas era apenas uma garotinha, então perguntei a ela aonde estavam os seus pais. E ainda me olhando raivosa, ela respondeu: "Eu não quero que toque nas minhas flores." Saiu correndo e desapareceu em meio aos arbustos. Foi quando finalmente caiu a ficha e eu me dei de conta que aquilo se tratava de algo sobrenatural. Tentei manter a calma e voltei ao trabalho. Então o dia passou e eu fui para casa. E no dia seguinte, quando cheguei para o trabalho, fiquei sabendo que o Pedro havia sofrido um acidente doméstico e quebrou a perna e ficaria alguns meses afastado. E também fomos informados que o tempo que ele ficaria afastado, o serviço dele seria dividido entre eu e os outros rapazes. E uma das suas tarefas, que foi passada a mim, era cuidar do lado leste do cemitério. Então eu resolvi que cobriria o seu serviço primeiro e depois, por volta das 10 da manhã, eu começaria o meu. Peguei as minhas ferramentas e caminhei em direção ao lado leste. E chegando lá, eu me deparei com algo que eu não conseguia acreditar. Era a foto da garotinha com o mesmo vestido rosa em uma lápide em um dos túmulos que eu ia cuidar. Era uma lápide enorme com uma foto bem bonita da garotinha e o vestido rosa, e várias flores plantadas ao redor. Não dava para acreditar naquilo. Eu tirei o meu boné da cabeça e fiquei alguns minutos ali tentando entender o que estava acontecendo. Assim que tive uma pausa para descansar, peguei o celular e liguei para o Pedro, para saber como ele estava e falar a respeito do túmulo da garotinha. Contei a ele tudo o que aconteceu, perguntei se ele acreditava que aquilo era possível e antes que eu terminasse de falar, ele desligou o celular na minha cara. Achei estranho e voltei a ligar. Imaginei que a ligação deveria ter caído, mas novamente ele desligou. Voltei ao trabalho sem entender nada daquilo, porém imaginei que após quebrar a perna, ele deveria estar com muitos problemas ou até mesmo com dor para ficar ouvindo minhas bobagens. No final do expediente, eu resolvi passar na casa dele, já que era caminho para minha casa. Então, eu resolvi ir e saber se estava tudo bem. Chegando lá, toquei a campainha e fui recebido por sua esposa, que me levou em direção a uma sala, onde ele estava sentado em um sofá. Perguntei a ele se estava tudo bem, o que havia acontecido, pois ele desligou na minha cara, se eu havia falado algo que ele não gostou. E ele me perguntou por que eu havia contado aquela história sobre a menina. Falei a ele que era verdade. Falei que eu não estava brincando e que realmente eu vi a menina da lápide e me disse para não tocar nas suas flores. Ele abaixou a cabeça e ficou pensativo por alguns minutos. E eu perguntei qual era o problema, que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Foi quando ele me contou que, na verdade, aquela garotinha era sua sobrinha, que há 4 anos atrás faleceu de leucemia. E como ele trabalhava no cemitério, ele sempre se encarregou de cuidar do túmulo e sempre plantou muitas flores rosas ao redor do seu túmulo, pois a garotinha adorava rosa. Eu me desculpei com ele, pois eu não fazia ideia dessa história e também garanti que eu não estava brincando nem inventando aquilo. Voltei para casa pensativo, que realmente o espírito daquela menina não queria que ninguém mais mexesse nas suas flores. E no dia seguinte, eu resolvi ligar para o Pedro e me comprometi em levá-lo, mesmo com a perna quebrada, toda semana, para cuidar das flores da sua sobrinha. Boa noite a todos. Eu me chamo Jeane e tenho 48 anos. Eu sou natural de Cuiabá, mas há 21 anos moro no estado de São Paulo. No começo dos anos 2000, eu e minha família viemos para São Paulo em busca de novas oportunidades de emprego e eu também pretendia fazer faculdade de enfermagem. Nos primeiros anos foi muito difícil, mas logo que nos estabilizamos, eu comecei a fazer o meu curso. Desde que cheguei em São Paulo, eu sempre trabalhei de babá, e foi através de uma das minhas professoras da faculdade, ela me recomendou a uma amiga, e eu me tornei babá dos 2 filhos de uma promotora. Eram 2 crianças adoráveis, o menino de 4 anos, que eu irei chamar de Jota, e a menina de 6, que eu irei chamar de Ive. A minha patroa era muito boa e generosa comigo, e como eu morava com a minha mãe, ela permitia que eu cuidasse das crianças na minha casa. E sempre que ela precisava viajar a trabalho, as crianças dormiam comigo na minha casa. E ela também me disponibilizou um de seus carros para me auxiliar com as crianças,
Era muito cômodo, pois caso eu precisasse fazer algo particular, a minha mãe olhava as crianças para mim. Porém, tudo mudou quando meu irmão mais velho, recém-divorciado, veio morar com a gente. A minha patroa não permitia mais que eu cuidasse das crianças na minha casa, pois haveria um homem morando lá. E apesar de eu insistir muito, ela recusou e até me prometeu um aumento de salário para eu cuidar das crianças em seu apartamento. O que era péssimo para mim, pois lá eu não teria a liberdade que eu tinha em casa, com a ajuda da minha mãe. Não havendo saída, eu aceitei. Eu ficaria com as crianças no apartamento dela e dormiria por lá quando fosse necessário. Ela morava em um apartamento no centro da cidade. Era uma cobertura. Era um apartamento luxuoso, mas apesar de ser muito bonito, aquele lugar me dava arrepios. Eu nunca fiquei muito tempo lá. Eu só ia para pegar algumas coisas das crianças. Porém, era um lugar com uma sensação de vazio e uma atmosfera muito assustadora. Era um apartamento lindo, com uma sala bem ampla e uma varanda enorme. No apartamento haviam 3 quartos e uma suíte. As crianças dormiam uma em cada quarto. A suíte era da patroa e havia um quarto, que para mim era o lugar mais sombrio da casa. Era um quarto cheio de bonecas, de todos os tipos, formas e tamanhos. A minha patroa era uma colecionadora. Desde criança, ela adorava bonecas. Então, sempre que ela viajava para estado ou país diferente, ela trazia uma nova boneca para a sua coleção. Também havia uma empregada na casa, que trabalhava até às 4 da tarde. Eu não me dava muito bem com ela, portanto, eu ficava sempre no quarto com as crianças, ou então na sala, assistindo TV. A empregada me detestava. Ela estava sempre reclamando, dizendo que eu bagunçava a casa e tirava as coisas do lugar. Estava sempre me perturbando. Foi muito difícil no começo me adaptar com aquela mudança, porém eu estava no último ano da minha faculdade e eu precisava muito daquele dinheiro. Durante 3 anos, eu cuidei das crianças na minha casa e eu já estava acostumada com o conforto da minha casa. E eu não tinha outra solução, pois infelizmente nós precisávamos acolher o meu irmão. Os primeiros 2 meses no apartamento foi bem tranquilo, apesar daquela atmosfera estranha, apesar de parecer um lugar vazio e opressor, eu já estava me adaptando. Tudo começou em uma quarta-feira. A minha patroa precisava viajar para outro estado e só voltaria na sexta-feira, e eu deveria passar 2 noites com as crianças no apartamento. E essa foi a primeira vez que eu precisei ficar naquele lugar sozinha. Após a empregada ir embora, eu tranquei tudo e dei banho nas crianças. Fiz um balde de pipoca para cada um e fomos para a sala assistir um desenho na TV. E por mais que tudo estivesse calmo e silencioso, eu estava sentada no sofá na sala e tinha a constante sensação de que alguém me observava, e como se nós não estivéssemos sozinhos naquela enorme sala. Enquanto assistíamos o desenho, o Jota dormiu, e eu o peguei no colo, levei para o quarto e coloquei na cama. Cobri e voltei para a sala, para fazer companhia para a Ivy. Mas ao chegar na sala, algo estranho fez com que eu sentisse um gelo na espinha. A Ivy estava sentada no sofá, porém a porta do quarto de bonecas, que sempre ficava trancada, estava aberta. Na verdade, a porta estava escancarada, o que era impossível, pois a porta sempre ficava trancada e a chave ficava no escritório da patroa, que também estava trancado. Sempre que a patroa viajava, ela deixava o escritório trancado. Eu estava muito assustada, porém me convenci que ou a empregada ou a patroa talvez possam ter esquecido o quarto de bonecas destrancado. Caminhei pelo corredor e olhei para dentro do quarto. Tudo estava em completo silêncio. Todos aqueles rostos de boneca, eu confesso que era assustador. Fechei a porta e nem sinal da chave. Voltei para o sofá e continuei a assistir. Estava ficando tarde, era por volta das 10 horas da noite. Levei a Ivy para o quarto e ficamos brincando com alguns brinquedos, até que ela pegou no sono. Isso era por volta das 10h40 da noite. E apesar das crianças terem dormido e finalmente eu poder descansar, eu não estava aliviada, pois ainda seria uma longa noite sozinha naquele lugar e eu tinha certeza que eu não conseguiria dormir. A atmosfera daquele lugar estava me atormentando. Eu fui para a sala e havia uma pilha de DVDs. Escolhi um filme e fui assistir.
E por volta da 1 da manhã, eu já estava pegando no sono, quando eu ouvi alguma coisa ranger, vindo do corredor, onde ficava o quarto das bonecas. Me levantei e fui em direção ao quarto. Eu estava morrendo de medo e não sabia o que fazer, pois aquele lugar me assustava sem fazer barulho, imagina fazendo. Abri a porta do quarto e vi que o barulho vinha de um balanço cheio de bonecas que ficava no meio do quarto, que por algum motivo, sem vento nenhum, ele estava balançando de um lado para o outro, lentamente. Tomei coragem e entrei no quarto. Cheguei próximo ao balanço e o segurei, deixando ele parado, e com as luzes acesas, eu não vi a hora de sair correndo daquele quarto. Voltei novamente para a sala, fechei a porta e imaginei que já era hora de ir deitar. Fui para o quarto da Ivy e deitei ao seu lado. Demorei um pouco, mas peguei no sono. E no dia seguinte, eu acordei às 6 da manhã e, como de costume, arrumei as crianças para levá-las para a escola. Essa não costumava ser a minha tarefa, eu apenas buscava as crianças na escola, mas quando a mãe estava viajando, essa era a minha responsabilidade. Desci até o estacionamento, onde estava o carro que a patroa me disponibilizou para levar e trazer as crianças. E apesar do carro ser dela e estar no nome dela, ele sempre ficou comigo desde que ela comprou, e também era a primeira vez que o carro passava a noite naquele condomínio. Assim que eu abri a porta do carro para colocar as crianças na cadeirinha, eu fiquei paralisada de tanto medo, pois eu não acreditava no que eu estava vendo. Uma das bonecas do quarto estava lá, sentada no banco de trás. Eu fiquei apavorada, pois eu não fazia ideia como aquilo foi parar lá. Peguei a boneca e coloquei no porta-malas, pois eu já estava atrasada para levar as crianças para a escola. Fui o caminho inteiro cismado com aquela boneca. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Era uma boneca pequena, de no máximo uns 30 centímetros. Uma cabeça de porcelana e, apesar de ser assustadora, era uma boneca bem bonita. Eu não tinha explicação para o que estava acontecendo. A única coisa que eu conseguia pensar era que a tal da empregada, que me detestava, deveria estar tentando me assustar. E como ela cuidava da limpeza de toda a casa, eu tinha certeza que ela deveria ter uma cópia da chave daquele quarto. Após deixar as crianças na escola, eu fui para a casa da minha mãe, pois eu precisava resolver algumas coisas. Assim que terminei e voltei para o carro, eu mal podia acreditar novamente no que eu estava vendo. Percebi que a boneca havia mudado de lugar. Eu havia colocado ela no porta-malas e agora ela estava sentada no banco do passageiro. Aquilo estava me assustando cada vez mais, e antes de buscar as crianças na escola, eu voltei para o apartamento, peguei a boneca e subi. Perguntei à empregada se ela fazia ideia de como aquela boneca havia ido parar no carro, e me olhando com um ar de desprezo, ela respondeu: "Você acha que eu fui até o carro colocar uma boneca lá?" Eu respondi que não, eu apenas estava tentando entender como isso aconteceu. Perguntei se ela sabia, porque o quarto das bonecas estava destrancado. Ela me respondeu que a patroa deve ter esquecido, e ela também não tinha uma chave reserva para trancá-lo. Fui até o quarto e coloquei a boneca de volta. Não me lembro exatamente aonde, mas coloquei em uma das prateleiras que estava cheia com outras bonecas. Aquele dia, eu passaria mais uma noite naquela casa, porém, eu estava muito apavorada. Naquela noite, eu estava com muito medo de ficar sozinha, então liguei para a patroa e falei que eu estava me sentindo mal. Pedi para ela se eu poderia chamar a minha mãe para passar aquela noite comigo. Ela autorizou e disse que não havia problemas. Por volta das 7 horas da noite, a minha mãe chegou na casa, me perguntando o que estava acontecendo. Eu contei toda a história para ela e ela ficou em choque e também me disse que não sentia uma boa energia daquele lugar. Tudo estava calmo e nós passamos a noite lá. Nada estava acontecendo, até o momento que eu acordei no meio da noite com um barulho bem forte de porta batendo. Me levantei da cama e o barulho não parava. Era como se alguém estivesse segurando a porta e batendo ela várias vezes. Acordei a minha mãe, que também ouviu as batidas. Nós duas nos levantamos e fomos em direção ao corredor. Eu estava sentindo muito medo. E ao chegar, nos deparamos com a porta do quarto das bonecas batendo sem parar, como se alguém segurasse a porta e fechasse e abrisse com muita força. Eu estava apavorada. E minha mãe, que é muito mais corajosa que eu, caminhou até a porta e a segurou. Foi quando ela parou de bater. Minha mãe acendeu a luz do quarto e entrou. Ela ficou alguns segundos caminhando pelo quarto e observando as bonecas. E ela me disse que a energia daquele quarto era aterrorizante. Ela também me disse que toda a sensação estranha que sentimos naquela casa vem daquelas bonecas.
Era uma coleção muito sinistra de bonecas, vindas de vários lugares e de várias épocas. Sabe Deus por onde aquelas bonecas passaram e a quem elas pertenciam. E também me disse que havia uma coisa que não estava feliz naquele lugar. Fechamos a porta e voltamos para o quarto. Eu e minha mãe fizemos uma oração e voltamos a dormir. No dia seguinte, acordamos, fui levar as crianças para a escola e a minha mãe para casa. Já era sexta-feira e seria o dia que a minha patroa voltaria para casa. Voltei para o apartamento com as crianças depois da escola e minha patroa já havia chegado de viagem e ela veio conversar comigo, perguntar se eu já estava me sentindo melhor. E eu contei para ela o que realmente aconteceu. Falei que eu não estava me sentindo mal e que, na verdade, uma das bonecas do quarto havia saído e aparecido dentro do carro. Falei dos barulhos e da porta batendo. Ela ficou desacreditada. Disse que jamais havia visto algum barulho ou muito menos uma boneca mudar de lugar sozinha. Eu conversei com ela e disse que resolveria o mais rápido possível o problema do meu irmão para as crianças voltarem para casa comigo. Ela concordou e foi assim que aconteceu. O meu irmão conseguiu uma casa para ele morar e as crianças voltaram para minha casa. E depois disso, eu cuidei mais 3 anos delas. E depois daquelas 2 noites, eu nunca mais fiquei sozinha dentro daquele apartamento. Eu me chamo Anderson e por anos eu toquei a vida como frentista em um posto de gasolina à beira da estrada. O meu trabalho sempre foi tranquilo durante o dia atendendo os motoristas, mas como tudo na vida, as coisas mudam. Eu era um dos 3 frentistas do turno diurno, quando a bomba veio. O frentista que trabalhava no turno noturno iria entrar de férias. E a empresa estava com muitos problemas financeiros, sem condições de contratar mais pessoas. A solução seria que alguém do meu turno iria cobrir o turno do colega que entraria de férias. E como todos devem imaginar, ninguém se voluntariou para cobrir as noites escuras. Principalmente porque o período noturno tinha pouco movimento, então havia apenas um frentista trabalhando sozinho a noite inteira. E a verdade é que ninguém queria encarar o turno da noite. E um silêncio incômodo se instalou quando o chefe fez o pedido. Parecia que um medo tomou conta de todos. Era como se pairasse uma tensão no ar. E eu, claro, o recém-contratado do pessoal, acabei sendo escolhido para essa tarefa. As noites sombrias se aproximavam e eu estava prestes a encarar algo que eu nem fazia ideia do que seria. As 4 primeiras noites foi tudo tranquilo e normal. A noite passava silenciosa e havia pouco movimento de carros. E tudo o que eu queria é que aquele mês passasse bem rápido. Mas foi em uma quinta-feira que tudo mudou. Era uma noite muito chuvosa, daquelas que a chuva bate bem forte no asfalto e o céu fica escuro como um breu. Eu estava dentro da loja de conveniência, arrumando algumas prateleiras, enquanto a chuva caía lá fora. Foi quando o telefone tocou, e um chiado estranho e uma voz distorcida, tentando me dizer algo que eu não conseguia entender. Desliguei o telefone, acreditando que era interferência da tempestade, mas não demorou muito para ele tocar novamente, e dessa vez um silêncio total do outro lado da linha. Era estranho, mas em meio a tudo aquilo, eu me acostumei que as coisas deveriam ser assim. Afinal, nós estávamos em uma estrada deserta, sem nada por perto. Seria comum que pessoas ficassem fazendo trotes. Eu continuei o meu trabalho, mas eu podia sentir que a atmosfera estava muito diferente. Como se algo pairasse nas sombras, além das janelas. Algo que não era visível. A noite se arrastava e eu tentava me convencer que tudo era apenas coisa da minha imaginação. Foi quando eu comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo com os carros na estrada. Eu os via a uma distância bem longa, quando as suas luzes cortavam a chuva na estrada. Mas à medida que iam se aproximando do posto, eles simplesmente desapareciam. Era como se a estrada engolisse esses veículos misteriosamente,
ou eles atravessassem algum tipo de portal ao se aproximarem. E dentro da loja de conveniência, a confusão continuava. O telefone não parava de tocar, às vezes com chiado e às vezes em silêncio. E eu, na minha solidão noturna, apenas continuava o meu trabalho, fingindo não estar me importando com o que estava acontecendo, sem imaginar que algo muito além da minha compreensão estava prestes a acontecer. A noite estava densa e o som da chuva continuava a criar uma trilha sonora. E quando eu menos esperava, algo chamou minha atenção. Um carro vinha se aproximando lentamente, com a luz bem fraca. O veículo parou enquanto eu fui em sua direção para encher o tanque, enquanto uma mulher desceu e se dirigiu à loja de conveniência. Foi quando eu notei algo muito peculiar. Ao me entregar o dinheiro para pagar o combustível, o homem que estava no volante não contou as notas, mas estranhamente, o valor que ele me entregou era exatamente o valor que ele deveria pagar para eu completar o tanque com o combustível. Eu nem precisei falar para ele o valor, ele apenas me entregou. Parecia normal, mas havia alguma coisa muito estranha naquela transação. O olhar vago do homem continuava inalterado, como se ele estivesse completamente desligado daquela situação. E uma sensação muito estranha começou a se instalar em mim enquanto eu observava aquelas pessoas estranhas. Enquanto isso, a mulher na loja de conveniência se aproximou do balcão com alguns itens na mão que pareciam que brilhavam de uma forma muito estranha enquanto ela os segurava. Eu tentei mais uma vez puxar assunto, e a única resposta que eu obtive foi um olhar vago. E quando ela pagou pelas coisas na loja de conveniência, percebi que sua mão estava fria, como se emanasse uma frieza sobrenatural. E ao partirem, o carro começou a sumir na chuva, mas algo chamou a minha atenção. Uma sombra, um vulto que não parecia pertencer àquela família. Estava na parte de trás do carro, uma presença sutil que fez o meu coração acelerar. E assim, o carro desapareceu na escuridão da estrada, apenas me deixando com uma sensação de inquietação. Havia um clima pesado no ar e eu continuei o meu trabalho. Faltava apenas algumas tarefas para concluir e logo a noite já estava dando lugar ao dia. O meu turno acabava às 6 da manhã e eu não via a hora do pessoal chegar. Era por volta das 5h40 e os rapazes haviam acabado de chegar. Reparei que todos estavam perto de uma bomba conversando e mostrando celulares. Então eu saí da loja de conveniência e perguntei a eles o que estavam falando. E eles me contaram que havia acontecido um acidente na estrada, no meio da madrugada, e que ninguém havia sobrevivido. Que provavelmente o carro havia perdido o controle e capotou na estrada por conta da chuva. E quando eles me mostraram a foto no celular do carro que havia capotado, eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. Pois era exatamente o carro da família estranha que eu havia atendido no posto de gasolina há algumas horas atrás. Mas nada daquilo fazia sentido, pois o carro havia ido na outra direção, e a direção na qual eles me mostraram o acidente, o carro nem sequer teria passado pelo posto, e a situação apenas piorava, pois o horário que a polícia disse que havia acontecido o acidente foi 1 hora antes do casal ter passado pelo posto. Eu fiquei completamente intrigado, pois nessa época ainda não existiam câmeras de segurança nesse posto que eu trabalhava. Eu sinceramente não consigo explicar o que aconteceu, pois em nenhum momento eu vi o casal fazer o retorno, e a direção em que eles estavam vindo quando sofreram um acidente era em direção do posto. Isso só faria sentido se eles tivessem retornado e depois mudado de ideia e voltassem em direção ao posto. De qualquer forma, o horário em que eu atendi o casal era por volta das 3 da manhã, e a polícia disse que o acidente foi por volta da 1h30. Eu fiquei muito assustado com essa situação e conversei com o meu chefe. Disse a ele que só passaria as noites naquele lugar se ele colocasse uma pessoa a mais para ficar comigo, pois eu não queria de forma nenhuma passar mais nenhuma noite sozinho naquele lugar.
Eu me chamo Cláudio e no ano de 2015 eu fui demitido do emprego. Eu estava à procura de um novo trabalho e, apesar de estar recebendo seguro, as contas estavam acumulando. Eu tinha uma moto e acabei arrumando alguns bicos de entregador, porém era bem cansativo e às vezes ainda precisava lidar com clientes chatos e bem exigentes. Em uma noite, após fazer algumas entregas, eu estava bem irritado, então resolvi ir a um bar para tomar umas cervejas com alguns amigos. E em meio às conversas, um dos meus amigos, que trabalhava em construção civil, me disse que a empreiteira que ele trabalhava às vezes contratava pessoas para passar as noites em obras em construções, para evitar vandalismo e vigiar as ferramentas e maquinários que ficavam no lugar durante a obra. Eu achei bem interessante, pois como eu já havia feito um curso de segurança, acreditei que seria moleza conseguir uma vaga. Meu amigo me passou o contato da empreiteira e eu liguei no dia seguinte. Me passaram todas as informações e me pareceu um dinheiro bem fácil, muito melhor do que aguentar pessoas irritantes como o trabalho de entregador. Também me informaram que havia apenas uma vaga disponível e que todas as outras construções já havia segurança. Porém, o lugar da construção que me falaram ficava muito longe da minha casa, em outra cidade. Não valeria a pena, pois eu gastaria muito com o combustível, então eu recusei na hora. Alguns minutos se passaram e o homem retornou a ligação, me oferecendo o dobro do valor de antes para eu aceitar. Também me disse que não seria por muito tempo, pois a obra estava quase finalizada. Já estava em processo de acabamentos. Ele me garantiu que seria apenas 2 semanas no máximo. Eu estranhei a sua insistência, porém era um dinheiro muito bom e eu não poderia recusar. Então o homem me passou o endereço da obra e por volta das 17 horas eu saí de casa. Era um trajeto de mais de 1h30 de moto. Às 19 horas, os operários iam embora e eu assumiria o lugar. Ao chegar no local, eu me deparei com uma casa enorme que parecia uma mansão. Um terreno enorme, com piscina e um jardim. E também haviam portões com cercas elétricas já instalados. Dentro da casa, tudo ainda estava rústico. Ainda faltavam algumas janelas e portas, pisos e algumas instalações elétricas ainda não haviam sido feitas. Havia eletricidade apenas na parte externa da casa. Um dos rapazes que trabalhava na obra me entregou um rádio e um celular e me conduziu ao 2º andar da casa, onde havia um quarto que tinha muitas lanternas enormes como faroletes, um colchão no chão e uma cadeira, e me orientou a fazer rondas no quintal de 1 em 1 hora, pois alguns vândalos poderiam pichar o muro se suspeitasse que a casa estava vazia. Ali havia tudo o que eu precisava para passar a noite. Então, às 19 horas, todos foram embora. Porém, antes de ir embora, eu reparei que alguns operários me olhavam com um tom de deboche. Eu também tive a impressão de ouvir um deles dizer: "Vamos ver quanto tempo esse vai durar." Não dei muita importância para aquilo. Como estava prestes a escurecer, eu comecei a dar uma boa olhada no lugar, pois era uma casa enorme, com 3 andares. Assim que acabei de me situar com o lugar, subi para o quarto, onde o rapaz havia me dito que era o melhor lugar para observar a propriedade. Coloquei a cadeira na janela e comecei a assistir alguns vídeos no celular. Tudo estava muito tranquilo. A casa ficava em um lugar bem afastado, onde não havia casas ao redor, apenas muitos terrenos à venda. Eu imaginei que seria uma fortuna um terreno naquele lugar, pois era um lugar muito calmo e silencioso, longe de tudo. Por volta das 22 horas, eu desci para fazer as primeiras rondas. Caminhei por todo o terreno e não havia nada, nem sinal de uma alma viva. Neste momento, eu pensei que o operário estava apenas tirando sarro da minha cara, pois quem iria naquele fim de mundo para pinchar um muro? Voltei para o quarto e resolvi que não iria fazer mais ronda, pois eu acreditava que não havia necessidade. Deitei no colchão e continuei a assistir vídeos no celular. Eu dei alguns cochilos, pois eu estava com muito sono. E entre um dos cochilos, eu acordei com um barulho vindo do quintal. Me levantei e olhei pela janela. E foi aí que eu fiquei paralisado de medo, com o frio na espinha que eu senti. Em meio à escuridão, eu consegui enxergar claramente um garotinho em pé no quintal, de costas para mim. Recuperei as forças e peguei a lanterna.
Apontei em direção ao garoto e foi quando eu pude ver que ele vestia roupas antigas, como se fosse dos anos 40, e estava encharcado de água, como se tivesse caído na piscina ou tomado banho com roupas. Mas isso era impossível, pois havia uma piscina, mas ela ainda não estava terminada, e por isso ela estava vazia. Dei um grito lá de cima e perguntei: "Aê, moleque, o que você tá fazendo aqui?" Eu tive apenas um silêncio ensurdecedor como resposta. Coloquei parte do corpo para fora da janela e olhei tudo ao redor, iluminando com uma grande lanterna, e não havia sinal de mais ninguém. Eu estava com muito medo daquela situação, pois não fazia sentido aquele garoto ter ido até aquele lugar sozinho e estar ali, no meio do nada, com aquelas roupas molhadas e aquele comportamento estranho. E nesse momento eu já havia me convencido que aquele garoto não era deste mundo, enquanto ele continuava lá, em pé, de costas e sem mover um dedo. Tomei coragem para descer, pois já haviam portas e janelas instaladas e trancadas na parte térrea da casa, e isso me tranquilizou, pois eu acreditava que se tivesse mais alguém lá fora, não conseguiria entrar. Desci as escadas com muito cuidado, olhando para todos os lados, e ao chegar na porta da sala, eu destranquei e saí do lado de fora. Apontei a lanterna para onde o garoto estava, e nem sinal dele. Eu gritei, procurando por todo o quintal, e nada do menino. Eu fui ao lugar onde ele estava de costas, e também não havia nada, apenas algumas flores plantadas. Não era possível o que estava acontecendo. Eu estava com muito medo. E assim que eu me virei, a coisa ainda ficou pior. Quando eu me virei e olhei em direção à casa, eu vi que havia alguém em pé na janela do quarto onde eu estava observando a propriedade. Eu não conseguia ver direito, pois o quarto estava apenas iluminado por uma lanterna que eu deixei acesa. E mesmo sabendo que eu ia me arrepender, eu apontei a lanterna em direção à janela. E por mais que eu tentava não acreditar naquilo, era o garoto que estava no quintal. E agora ele estava lá em cima, no quarto, aonde eu estava. Ele continuava de costas para mim e eu não conseguia ver o seu rosto. Nesse momento, eu sentei no chão e tentei manter a calma. Pensei em ligar para a polícia e relatar algo relacionado com o vandalismo, para ao menos alguém ir até lá e eu não ficar sozinho a madrugada inteira naquela situação. Já passava das 3:30 da manhã e eu não sabia o que fazer. Eu não podia sair no meio da noite e abandonar a casa, pois eu havia me comprometido em tomar conta e tudo o que acontecesse seria minha responsabilidade. Resolvi ficar calmo e entrar novamente na casa. Porém, eu não subi mais para o quarto. Fiquei na cozinha sentado, esperando o dia amanhecer. Eu já havia me convencido que nem por 1 milhão eu voltaria a passar a noite naquele lugar. Eu estava pensando e estava tenso e arrependido. Foi quando, em meio ao silêncio, eu ouvi um choro de criança que vinha do cômodo ao lado. Eu me levantei e tentei manter a calma. Caminhei em direção ao cômodo. E lá estava o garoto, em um canto, de costas para mim, chorando bem baixinho. E neste momento eu sabia que, seja lá o que fosse aquilo, não queria me fazer mal, e com as pernas trêmulas e muito apavorado, eu caminhei até o garoto. E foi quando eu cheguei mais ou menos a 1 metro dele, ele parou de chorar e se virou lentamente para mim. Foi quando eu pude ver o seu rosto, que era pálido, seus olhos eram negros e vazios, e parecia que ele não estava me enxergando. Ele tinha um olhar vazio, e eu estava anestesiado de tanto medo. Fiquei ali por alguns segundos, parado, observando ele, enquanto ele parecia não estar me vendo. E aí foi quando o garoto simplesmente saiu correndo, em direção ao quintal, e eu o segui. E quando ele chegou próximo ao lugar que eu tinha visto pela primeira vez, ele simplesmente desapareceu. Eu estava completamente desacreditado de tudo aquilo. Já estava amanhecendo, e logo os operários chegariam, por volta das 6 da manhã. Eu fiquei sentado na porta pensativo, até que alguns rapazes vieram me dar bom dia. Então eu fui até o operário, que eu havia tido a impressão de dizer quanto tempo eu ia durar na noite anterior. Então eu conversei com ele e perguntei por que ele havia dito aquilo. E ele me contou que todos que passavam a noite naquele lugar não voltavam ou saíam no meio da noite, pois todos relatavam sempre ver ou ouvir algo sobrenatural. Muitos acreditavam que aqueles terrenos ao redor
haviam sido usados como cemitérios clandestinos há muitos anos atrás, e que praticamente tudo se confirmou quando, ao fazer os preparativos para começar a construir, alguns ossos humanos foram encontrados enterrados no lugar. E depois que começou as construções, a coisa piorou. Muitos relatavam ouvir vozes e ver vultos durante o expediente, e todos que vão para vigiar a construção não conseguem ficar mais do que uma noite e saem de lá apavorados. E o rapaz me perguntou se eu havia visto alguma coisa. Eu respondi que havia visto um menino no quintal, correndo pela propriedade, próximo à piscina e o jardim. Fui para casa e me demiti no mesmo dia. Voltei a fazer entregas com a minha moto, e depois desse dia eu nunca mais vi nada sobrenatural, e rezo para nunca mais ver algo assim. Pois por mais que o garoto não tenha me feito mal, eu nunca mais quero sentir medo como eu senti naquele dia. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você gostou ou tem um relato para contar pra gente, envia no contato que está na descrição do vídeo. Eu vou adorar contar a sua história. E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e comentar. E até o próximo Café com Mistério.